Seleção feminina fez um amistoso contra uns jogadores lá de Queensland, sub-15. Uma molecada de 14, 13 anos, então, que jogou bola. Um apanhadão lá de Queensland, tipo a seleção da região. Como se fosse, lá, seleção do Vale do Paraíba aqui. Seleção de Queensland. E elas perderam o jogo. Só que ninguém falou. As notícias que saíram era assim, a CBF não divulgou o resultado. Que isso também não é jornalismo. Cara, a gente precisa conversar sobre como uma seleção brasileira feminina, quando as titulares estavam em campo foi 0-0 e depois com as reservas elas perderam de 3-1 para os moleques do Sub-15. A gente precisa conversar disso aí. Isso não é, eu não tô falando pra zoar. Eu não tô falando pra tirar sarro. Não tô falando pra Claro. falar kkk. Eu tô falando, cara, é físico? Será? Eles são fisicamente, foi a rapidez? Eles são mais rápidos? Eles são mais técnicos? O que acontece? A gente precisa conversar disso aí, cara. Se a gente quer melhorar o futebol feminino no Brasil, a gente precisa entender por que elas perderam, mesmo o time reserva. A seleção brasileira perdeu pro Sub-15 de Queensland, cara. E a gente não conversou. E a gente ignora o assunto. E varrem o assunto para baixo do tapete e ninguém fala. Pô, cara, não é possível. Imagina se a seleção masculina perde pro Sub-15. Imagina se a seleção masculina pega o Sub-17 do Fluminense e perde. O escândalo que ia ser. O quanto a gente ia cobrar. A gente tem que cobrar. Cobrar para melhorar. Falar, mas não pode cobrar porque é difícil, porque o investimento tudo bem, mas isso a gente tá falando da bola. Perderam pro Sub-15, cara.